Fora da curva. A gente fala o que a maioria cala. E começa agora o programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Amanhã, dia 27 de abril, é o Dia da Empregada Doméstica. E hoje antecipamos a discussão sobre essa categoria que só teve os direitos regulamentados em 2015, com a Lei da Empregada Doméstica. Foi um longo caminho até que a lei fosse elaborada. E até hoje faltam patrões a reconhecerem os direitos que há muito deveriam ter sido regulamentados e faltam a maior profissionalização da categoria. Agora, com a reforma trabalhista do governo Temer, todos os direitos estão correndo o risco de serem cortados. Por isso, o programa de hoje pergunta: empregada doméstica tem direito? No estúdio estamos com a presidente do Sindoméstica, Luísa Batista, e com as auditoras fiscais do Ministério do Trabalho, Felícia Mendonça, e com Alcedina Leal. Luísa, como estão as condições de trabalho depois da Lei da Empregada Doméstica de 2015? As condições melhoraram? Na questão de direitos melhorou e muito, né? Porque foi 80 anos de luta, aí foram muitas conquistas. Só que o texto da Lei Complementar 150, né, que é o que regulamenta os nossos direitos, ainda deixou muita coisa a desejar. A gente vê que ainda tem algumas coisas que não é igual às demais categorias. Por exemplo, a questão do seguro-desemprego. Os demais trabalhadores têm direito a 5 parcelas dentro do teto máximo de seguro-desemprego. Nós, trabalhadoras domésticas, só temos direitos a 3 parcelas e no valor de um salário, mesmo que o contrato de trabalho dela seja acima do salário mínimo, mas ela só tem direito a 3 parcelas no valor de um salário. A questão dos atestados médicos, né? Antes, a gente sempre soube que tinha que ser até um dia de atestado, a trabalhadora tem que procurar a Previdência Social. Então, quando a emenda constitucional foi promulgada, nós acreditávamos que isso aí também seria equiparado com os demais trabalhadores. Só que não foi revogado nada disso e ainda continua esse impasse. As trabalhadoras domésticas, quando elas estão em atestado médico, os empregadores reclamam que não vão pagar e até a própria Previdência Social está contribuindo para o prejuízo das trabalhadoras domésticas. Eles não agendam perícia médica para elas levarem apenas o atestado. E também a questão do E-Social. Tem também uma questão que é a questão do registro de ponto, né, Alcedina? Como é que funciona? Porque nas empresas o ponto é necessário quando tem o mínimo de 10 trabalhadores, né? Isso. E como implantar uma consciência de registro de ponto num ambiente que não é empresarial, é um ambiente familiar e que tem apenas um trabalhador? Pronto, isso é interessante porque quando a gente imagina que uma empresa só tem a obrigação de ter um registro de ponto a partir de 10 empregados, a gente pergunta, e por que o empregador doméstico só tem empregado tem que ter? Aí a gente tem que lembrar da história, né? Os empregados domésticos, historicamente, sempre estiveram à disposição dos patrões. Era aquela jornada extenuante que começava a partir de 6 horas da manhã, às vezes 10 da noite, ainda está chegando alguém, vai botar um jantar, levanta, não tem descanso. Então, se o trabalhador chegava no judiciário e contava essa história, via de regra o judiciário vai acreditar e vai dar aquela decisão. Então, por isso, foi colocado na lei, por conta de uma luta do sindicato, das categorias, que via que isso era um problema, era uma demanda grande dele. Então, legislar, dizendo, não, tem que ter um controle de ponto. E esse controle de ponto, ele é importante porque ele garante ao trabalhador a sua jornada realmente efetivada que ele concretizou ali e garante também ao empregador, porque se o empregador não tem esse controle de ponto, o que é a regra? É eu acreditar que só se ele não prova o contrário, a história do trabalhador tem todo o sentido de estar correta, porque os empregados não tinham descanso, ficava direto na casa, né? Não tinha final de semana. Proteção para ambas as partes. Isso, então é uma proteção para ambas as partes. Eu entendo que... Alcedina, essa reforma trabalhista parece que vai precarizar bastante as condições de trabalho. É interessante dizer que reforma é quando você pega algo que não está bom e faz ela melhorar, tá certo? Você tem uma casa que tem um teto que está caindo, você vai lá e conserta o teto, mas nós estamos fazendo, não é uma reforma, nós estamos fazendo uma demolição. Tem que ficar claro que não temos reforma trabalhista, nós temos uma demolição dos direitos trabalhistas.
Porque é o seguinte, você fala muito no negociado sobre o legislado. Ora, hoje já é possível que o negociado se sobreponha ao que foi legislado, desde que o que for negociado esteja acima daquele patamar mínimo estabelecido de direitos fundamentais, direitos humanos, que não pode ser abaixo daquilo. Você pode negociar qualquer coisa. A lei vai lá e diz o salário mínimo é 937. Ora, ele não está proibindo que você pague R$1.500, R$2.000 ao seu trabalhador. Você pode negociar isso. Então, hoje, o negociado pode sim se sobrepor ao legislado, desde que seja a mais e nunca menos. Então, não venha com essa história agora de que você liberar isso vai ter melhores negociações. Claro que não. Claro que uma pessoa que está numa condição economicamente inferior ao patrão, inferior à empresa, entre quem é o dono do capital e quem oferta seu trabalho, não tem uma condição de igualdade para ter uma igualdade de vontade que possa ser negociada no patamar de igualdade. Não tem autonomia total. Não tem autonomia. Fora da curva. A gente fala o que a maioria cala.